Olá, eu me chamo Dileia e hoje nós vamos falar sobre funcionalismo. Antes de falarmos propriamente do funcionalismo, nós precisamos conceituar. Por isso, eu vou usar do conceito de Martelotto, presente no seu livro Manual de Linguística. O funcionalismo é uma corrente linguística que, em oposição ao estruturalismo e ao gerativismo, se preocupa em estudar a relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas. Assim, a abordagem funcionalista apresenta não apenas propostas teóricas distintas acerca da natureza geral da língua, mas diferentes concepções no que diz respeito aos objetivos da análise linguística, aos métodos nela utilizados e ao tipo de dados utilizados como evidência empírica. Por essa razão, nós também precisamos entender um pouco do que diz o estruturalismo e o gerativismo. Para entendermos o funcionalismo, nós precisamos entender um pouco do estruturalismo e do gerativismo. O estruturalismo surge com Ferdinand Saussure no século XX, no ano de 1916, com a publicação do curso de Linguística Geral. É a partir desse curso que nós temos os primeiros estudos da linguística estruturalista. A linguística estruturalista se baseia basicamente em estudar a estrutura, acreditando que a língua é um sistema homogêneo e dinâmico. Por essa razão, a função da língua era tão importante para Ferdinand Saussure. Com o crescimento e o avanço dos estudos da linguística estrutural, surgem novas teorias, e é no Círculo de Praga que surge o gerativismo, como uma teoria formalista pelo teórico Noam Chomsky. Retomando ao conceito de Martelotto no início desta aula e entendendo um pouco sobre estruturalismo e gerativismo, nós podemos entender porque Martelotto diz que o funcionalismo difere, é opositor ao estruturalismo e ao gerativismo, essas duas correntes que são tidas formalistas por estudarem a língua em si mesma. O funcionalismo, ele vê a língua como um instrumento de comunicação social. Por essa razão, importa mais o contexto e o uso, além das estruturas gramaticais. Ele não se preocupa tanto como as correntes formalistas com a estrutura, com a frase, mas no contexto em si, em que o uso da linguagem está inserido. Por essa razão, Martelotto nos conceitua daquela forma, acreditando também que as estruturas gramaticais importam, pois o funcionalismo acredita que a língua é a mudança do seu uso. A exemplo disso, nós temos a nossa língua, a própria língua portuguesa, que evoluiu e se modificou com o passar do tempo, conforme os usos dos falantes da sua língua. É a partir dessa introdução que nós daremos andamento ao assunto funcionalismo. Olá, meu nome é Débora Santana, sou estudante de letras de terceiro período e vou falar sobre as funções da linguagem. Bom, em seu livro Manual de Linguística, Martelotto trata da dificuldade de definir o termo função, já que dependendo do autor, do objeto a qual estamos referindo, o significado da palavra pode mudar. Mas, de modo geral, podemos definir que todo termo que constitui objeto de preocupação tem a sua função dentro da linguística. Algumas pessoas vão dizer que a linguagem serve para transmitir informações, mas é uma possibilidade já barrada por Martelotto quando ele cita a situação onde encontramos outra pessoa e nos cumprimentamos com como vai, tudo bem? Que a pessoa responde como vai, tudo bem? E a conversa encerra aí, não trocamos nenhuma informação. Então, nós podemos dizer que a linguagem serve para a interação dos indivíduos. E por que funções no plural? A forma como o objeto linguagem e os objetivos que se pretende alcançar em determinadas situações podem variar. Então, é justamente essa variedade de objetivos, utilizações, que fazem com que os autores estabeleçam o que chamamos de funções da linguagem e não função. E a Corpusson fala sobre 6 funções da linguagem a partir de 6 elementos que estão presentes no processo comunicativo. E aí, dependendo do que queremos passar, damos ênfase mais em um ou em outro, que é exatamente aí onde estão estabelecidas as diferentes funções que a linguagem possui. Ele monta um esquema com esses elementos, que são esses daqui, que estão presentes ali numa situação de comunicação. Então, por exemplo, aqui neste vídeo, eu sou o remetente, você é o destinatário e eu estou passando uma mensagem para você. Essa mensagem possui um contexto, que é justamente se referindo a algo, e esse algo é o assunto funções da linguagem. Temos o código, que seria a própria língua portuguesa, as palavras e as frases que eu estou falando aqui, e também o canal ou contato, que neste caso seria aqui a internet. E a partir desses elementos que se dão as funções. Como primeira função, podemos destacar a função referencial, que está ligada ao contexto. Aqui é aquela situação de comunicação faz referência.
O próprio Martelotto, no seu livro introdutório, ele cita como exemplo notícias, gênero jornalístico no geral. A segunda função seria a função emotiva, ligada ao remetente, que seria a pessoa que fala, que se expressa ali naquela situação de comunicação. E a comissão vai dizer que essa função tende a suscitar a impressão de certa emoção, verdadeira ou simulada. A terceira função seria a função conativa, que está ligada ao destinatário. E aqui temos a questão do imperativo, que é o modo verbal que damos ordens, fazemos pedidos. A quarta função é a função fática, que está ligada ao canal. Essa função tem o objetivo de iniciar, prolongar ou finalizar uma situação de comunicação. São os elementos linguísticos que utilizamos para testar o canal. Então, por exemplo, numa live, as pessoas perguntam: vocês estão me ouvindo? A imagem está boa? Então, testando ali o canal. A quinta função é a função metalinguística, com ênfase no código. E como código, nós podemos entender várias coisas além de uma língua, como língua inglesa, portuguesa. Martelotto cita Libras, a língua de sinais e os sinais de trânsito também. E a Copperson já cita o exemplo de quando a gente pergunta para alguém: você está me entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Querendo saber se a pessoa realmente está entendendo o que você está dizendo. E por último, a função poética, com foco na mensagem, a função que é o grande objetivo de Jacobson. Ele justifica que o objetivo de chamar a atenção para essas funções é situar a função poética, que é o grande objetivo dele dentro do geral das funções da linguagem. O objetivo aqui é chamar a atenção para a mensagem que está sendo produzida. E aí Jacobson fala: o pendor para a mensagem como tal, o enfoque da mensagem por ela própria, eis a função poética da linguagem. E Jacobson afirma que não se deve querer reduzir a função poética à poesia e muito menos estabelecer que a poesia está confinada na função poética. Ele fala que a função poética pode circular em vários âmbitos sociais. Bom, então é isso. Essas são as 6 funções da linguagem apresentadas por Jacobson. Olá, me chamo Maria Ellen, sou estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa da Universidade Federal da Paraíba. Vou estar dando continuidade ao assunto, falando um pouco sobre o funcionalismo norte-americano. Bom, é por volta de 1975 que as pesquisas classificadas como funcionalismo proliferam-se na literatura norte-americana. Essa corrente surge como reação às impropriedades encontradas em pesquisas de cunho formal, como as pesquisas estruturalistas e gerativistas. Os funcionalistas norte-americanos advogam que uma dada estrutura da língua não pode ser explicada, descrita sem levar em conta sua função comunicativa. O funcionalismo pretende explicar a língua com base na sua função comunicativa, na sua função linguística e extralinguística, levando em conta o social e como implementamos a língua na nossa convivência. Então, o discurso está muito ligado com a gramática. Imagine que você está numa conversa com alguém. Você não vai ficar toda hora pensando em estruturar uma palavra, uma frase corretamente. Então, o funcionalismo vem pensando em por que você escolheu dada palavra e dada estrutura para formar aquela frase. Portanto, o funcionalismo é importante, pois ele nos mostra que a linguagem não é apenas um código rígido, que não pode sofrer mudanças, mas é algo que está em constante movimento e adaptação às necessidades de cada falante, dependendo do momento e do contexto. Ele nos traz uma visão de importância como a língua realmente é e como ela é implementada e usada diariamente nas interações sociais, no social, no dia a dia. Então, o funcionalismo é uma teoria muito importante para nós e para entendermos o nosso mundo ao redor e as nossas interações pessoais.